A paz do Senhor, jovens, estamos na segunda lição, né, do segundo trimestre da nosso estudo bíblico. E a referência dessa lição traz assim um contexto, um recorte histórico muito interessante, que é da saída do povo hebreu do Egito até Canaã, e que a condução histórica vai justamente mostrando da figura de Moisés, que foi responsável por liderar a libertação do povo. E aí então chega Josué, já no final da trajetória, e passa a trazer novas coordenadas, trazendo alguns recortes também já falado ao nosso grande mestre Moisés. E nessa segunda lição a gente passa a analisar a perspectiva de Josué como sendo um grande líder, a chamada de um líder. E a referência inicial que a gente deve ter aqui é justamente quando Deus chama Moisés. O contexto vai ser lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 9. E que eu vou me ater a ler, a fazer uma leitura cautelosa com vocês, vocês podem acompanhar. Que fala o seguinte: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e toda o Naphtali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente darei, mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés de idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Esse texto já mostra justamente quando Moisés passa por um diálogo com Deus e o Senhor mostra a terra que havia prometido aos seus ancestrais, aos seus antepassados, como o texto faz referência justamente a Abraão, a Isaque, né, e bem como a Jacó. E ele começa a mostrar algumas tribos que justamente a história já fazia referência. E o primeiro ponto da lição é trazer justamente um novo tempo. Leva o tema de um novo tempo e fala da morte de Moisés. E o que eu achei interessante e julguei de extrema necessidade a gente trazer a lembrança é que ele fala assim: Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação. E a lição levando o nome a chamada de um líder. Um dos primeiros pontos de extrema necessidade para a gente trazer a nossa análise é que um líder, quando ele é chamado por Deus, ele tem que ter uma vida dedicada. Ele tem que ter uma chamada, e essa chamada precisa ser aprimorada. A gente percebe que não basta tão somente Deus chamar, mas o tempo inteiro Deus vai criar oportunidades, vai gerar circunstâncias, a fim de que aquele sujeito, ele tanto se propague no meio da obra, bem como ele se prepare. Existe uma preparação, assim como existiu para Josué. Josué foi preparado por Moisés, ainda que ele não soubesse, por certo, que Deus o chamaria para substituir. Porque eu acredito que o sentimento de todos aqueles que saíram do Egito é que eles iriam chegar a Canaã. Porém, lá no livro de Números, salvo engano, no capítulo 14, acho, versículo 12, nós vamos perceber que Deus reprovou aquela geração, e Deus levanta uma outra geração no deserto, e essa segunda geração ao qual o Senhor chamou, e eu já digo assim, essa segunda geração também era dotada de defeitos e dificuldades, mas ainda assim o Senhor permitiu que aquela geração fosse a geração eleita para poder herdar Canaã. E aqui a lição começa com o primeiro tópico falando da morte de Moisés. E sucessivamente como Deus chama Josué, como Deus prepara Josué, destacando justamente que ele serviu a Moisés com afincada dedicação.
E ele fala já no segundo ponto sobre assumir essa dotação de liderança. Quando ele fala assim, levanta-te, pois agora, lá em Josué capítulo 1, versículo 2, esse era um momento singular na vida de Josué, um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem, né, de liderar aquele povo. Então, percebamos como o Senhor criou uma trajetória paralela na vida de Josué. Josué esteve o tempo inteiro ao lado de Moisés, bem como de Caleb, dentre outros grandes homens, Arão e outros que o Senhor levantou, e ele teve a oportunidade também de aprender. E todo aquele aprendizado e aquela dedicação serviu para justamente preparar um grande líder. E aqui eu já trago uma distinção até terminológica, que a gente está acostumado a chamar de líder, de chefe, né, de governo, de sempre soberano. E a distinção nuclear que a gente pode trazer em relação a um líder, quando eu fui consultar o Aurélio e alguns outros dicionários, até teológicos, a denominação de liderança era entregue àquelas pessoas que não somente sabiam chefiar, mas aquelas pessoas que sabiam ouvir, aquelas pessoas que sabiam se dedicar, aquelas pessoas que sabiam declinar a coletividade, aquelas pessoas que buscavam estruturar justamente uma estratégia a qual todas as pessoas fossem envolvidas. E Josué precisava dessa distinção, desse álibi de liderança. Ele precisava carregar sobre os seus ombros uma coletividade. E esse sentimento de coletividade ele precisava empregar nas pessoas, para que as pessoas também fossem movidas de forma a alcançar um objetivo comum. Porque se todos trabalhassem de forma conjunta, certamente o resultado seria sempre positivo, certamente debaixo das mãos e do tempo de Deus. E ele fala aqui do tempo ideal, né? E a gente aprende que as coisas relativas à chamada, existe um tempo para cada coisa. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a gente vai ver que Deus estabelece um tempo para cada circunstância. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado. E aí, nessa perspectiva, chegou um tempo de exercer a chamada. Porque são dois tempos que a gente pode perceber nessa circunstância de história. Existia o tempo da preparação, mas o Senhor já havia, né, separado Josué para aquela obra. Assim como chegou o tempo dele exercitar aquela chamada. Então, por isso que quando a gente vê aqui, levanta-te, pois agora. Então, o Senhor já havia o despertado que o momento dele exercitar, o momento dele desenvolver o que o Senhor havia falado para ele, tinha sido, aquele momento foi chegado. E aí exige, por exemplo, do líder algumas iniciativas, alguns comportamentos, algumas características. Ele, além de ter essa dotação, essa característica como líder, Josué precisava desenvolver algumas coisas já na égide do seu mandato, né, da sua coordenação, de liderança, de chefia. E fala aqui, passa este Jordão, tu e todo o povo. Veja que forma extraordinária que Deus trata, como Deus trata com Josué. Deus de pronto envia uma ordem para que eles assim, vai tu e todo esse povo. Ele disse, não falou para deixar ninguém. Ele não disse com uma tribo X ou Y, com uma família X ou Y. Ele disse todos. Ou seja, naquele momento, é como se fosse uma confirmação de que o Senhor havia eleito aquela geração. Aquela geração, o Senhor não deixou ninguém para trás. Depois que Deus levanta uma geração no deserto, essa geração, toda ela adentra e herda Canaã. Isso em Josué, no capítulo 1, versículo 2. E fala o seguinte, Josué tinha de entrar na terra prometida juntamente com o seu povo. Então não existia uma distinção em relação a tribos. E repito, porque o momento que Deus, a ordem de Deus, para aquele momento é que todos deveriam adentrar, né? E aí, certamente, já no ponto 2, avançando, ele começa a tratar dos conselhos para a conquista. Então percebamos que quando Deus chama Josué para aquela determinada missão, que era dar continuidade ao que o seu líder anterior, os seus antepassados até, né, os quais receberam a promessa que a sua descendência herdaria, no caso era esse momento, primordialmente agora que Josué estava vivendo, ele fala assim, não despreza ninguém. Então, de pronto, ele já recebia uma ordem para que ele não deveria desprezar ninguém. E o que eu entendo aqui é que a gente percebe que a escolha do povo é feita por Deus.
o líder, ele não está distrito ao líder escolher quem vai herdar da parte de Deus algo. É sempre por escolha de Deus. E eu percebo que quando a gente volta, por exemplo, aos textos passados, a gente percebe que quando Deus fala com Moisés, eu comecei a perceber estudando que o Senhor não fala em tempo algum que Moisés iria herdar com o povo. A missão de Moisés estava justamente destinada a tirar, a libertar o povo do Egito e caminhar enorme parcela durante todo o deserto. Consequentemente, quando ele se volta a falar que Moisés padece, morre com 120 anos, e aí por conduto do Espírito Santo, do Espírito de Deus, ele encoraja, ele levanta, né? Ele desperta esse chamado em Josué. Já prontamente ele fala que Josué deve fazer, ele deve adentrar, ele deve herdar com todo o povo. Não é somente a questão de dizer assim, vamos cumprir o restante do mandato, mas era algo específico, era algo sobrenatural da parte de Deus em chamar e eleger e fazer cumprir a sua palavra. E aí fala o seguinte, Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo, algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém. Da geração que sai do Egito e herda Canaã, falando de povo, de nacionalidade, de algo distinto, de pertencimento, a gente lembra que somente duas pessoas, Caleb e Josué, eram as pessoas que certamente adentrariam ou foram as pessoas que herdaram. As demais pessoas, inclusive Moisés, algumas padeceram, algumas morreram por doenças, outros em questão de desobediências, foram castigados. Enfim, inúmeras circunstâncias permearam, né, até que chegasse esse momento oportuno deles herdarem. Contudo, a função de Josué era levar o povo a herdar o que o Senhor havia prometido aos seus antepassados. E fala aqui, certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas, né, como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra da promessa. Quando eu olho para isso, a gente pode se reportar, por exemplo, a sarça ardente. O Senhor poderia falar com Moisés por diversas formas, porém Deus escolheu um tipo de vegetação que não era aprazível, um tipo de vegetação que não dava fruto, um tipo de vegetação que não tinha sombra, né, praticamente, era uma vegetação desprezível aos olhos do homem. Porém, Deus se valeu daquela vegetação, a sarça, né, aquela planta, para poder fazer algo milagroso. E o que é que a gente percebe? Que Deus tem os seus condutos, Deus tem os seus meios. Existem coisas que Deus vai se utilizar, que Deus vai se reportar, que Deus vai usar em sua obra, que aos nossos olhos são coisas desprezíveis, são coisas que não merecem qualquer apreço. Porém, Deus tem propósito diferente. A terra precisava ser habitada também por pessoas negligentes, por pessoas que não tinham talvez o temor de Deus, mas a palavra de Deus jamais poderia cair por terra. Porque Deus compara o homem como a Eva, Deus compara o homem como uma onda do mar que vai e volta e logo a gente não consegue distinguir. Deus compara o homem a diversas situações que são assim, coisas além de flutuantes, supérfluas, passageiras, mas a palavra de Deus ela deve permanecer, não importa a forma. E nós não devemos nos encontrar, né, como seres capazes de julgar a forma como Deus vai utilizar alguém, ou a forma como Deus vai, vamos dizer assim, se valer para cumprir a sua palavra. E aí a gente faz reporta essa questão da sarça, né, que Deus se valeu de algo que aos olhos humanos são coisas tão desprezíveis. Porém, aos olhos de Deus foi o melhor, ou foi a oportunidade, ou foi o momento, né, as circunstâncias criadas ali na pessoa de Deus para que aquilo chegasse ali ao nosso conhecimento até hoje e marcasse a história, por óbvio. E fala o seguinte, assim, algo que me chamou a atenção nesse repórter histórico diz respeito às sucessivas vezes que os textos em Josué diz para que Josué lembre do que Deus falara a Moisés. Ele fala assim, não esqueça de Moisés. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. E é justamente
uma orientação que nos serve de forma assim, indistinta. Porque é como se muitos seres humanos estivessem fadados a esquecer que eles estão naquele momento, eles estão vivendo aquele momento, estão presenciando ou até usufruindo de alguns benefícios da terra que manda leite e mel, mas isso é fruto, por exemplo, de muito trabalho de outras pessoas. É fruto, por exemplo, de pessoas que padeceram, que morreram, que entregaram as suas vidas, de líderes que não puderam usufruir por vontade de Deus ou por força das circunstâncias, porém, aquela oportunidade Deus deu a uma geração distinta da que saiu do Egito, mas se tratava do mesmo povo e era a mesma promessa. Ou seja, Deus fez valer, como sempre, a sua palavra. Mas nessa oportunidade, Josué deveria conduzir seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Não era porque era Moisés, é porque o que Moisés transmitia era diretamente passado por Deus. O que Moisés estava transmitindo ao povo se tratava justamente de algo totalmente divino. Então, por isso, as pessoas jamais poderiam se privar de relembrar quantas vezes fossem necessárias em relação às orientações que haviam sido passadas por Moisés, né? Não se tratava de um novo projeto, mas algo que começou séculos antes, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Percebamos que nós somos continuidade da história de outras pessoas. O que nós usufruímos hoje como bênção da parte de Deus, muitas vezes são coisas que os nossos ancestrais começaram. Nós não estamos vivendo um projeto novo, na maioria das vezes, mas estamos tendo o privilégio de desfrutar dos frutos de pessoas, do trabalho de pessoas que plantaram, às vezes, séculos atrás. Hoje nós temos uma igreja estruturada, hoje podemos sentar em bancos bons, usufruir de ar-condicionado, né? Temos um transporte para chegar até a igreja, temos diversas opções de igrejas, de congregações, enquanto nossos antepassados, eles de forma alguma tiveram isso. Andavam dias, andavam centenas de quilômetros até chegar a um povoado, até fundar ali um trabalho, para se transformar em igreja. Então era algo muito mais trabalhoso e engenhoso que talvez essa geração não tivesse como desenvolver da forma como aquelas pessoas foram chamadas. E esse contexto é o que representa a história de Josué. Josué não estava vivendo um projeto novo. Josué estava complementando, estava dando continuidade, melhor dizer assim, do que Deus já havia trazido ou traçado para outros antepassados. E não começou, por exemplo, em Moisés. Começou em Abraão, na terra de Ur dos Caldeus, quando Deus fala com Abraão. E aí ele elege, ele levanta Moisés, né, fala através de Assassa para que vá falar com o faraó, e teve todo aquele momento, aquelas circunstâncias ocorreram em relação às pragas, e foi todo um trabalho, as pessoas murmuraram, ele suportou diversos presságios e dificuldades, né? E em nenhum momento a gente pode dizer que ele não adentrou em Canaã porque pecou, porque se assim fosse, ninguém entraria em função do pecado. Mas quando a gente percebe que Deus alista Moisés e o convoca, Deus se limita a dizer que ele levaria ou libertaria o povo do Egito. Mas não vamos ver Deus dizer que ele vai entrar em Canaã, que ele vai adentrar em Canaã, assim como falou com Josué, sendo mais específico, leva este povo, atravessa o Jordão e herda, né? E alcança e faz cumprir a promessa. E aí, nesse momento também histórico, a gente consegue perceber assim, que as escrituras, elas traçam trechos, elas revelam princípios dos quais possibilitaram esse sucesso. Primeiramente, a mão de Deus e a promessa é a palavra de Deus, se cumprindo na vida de Josué e do povo, principalmente, né? Vamos dizer assim. Mas Josué era dotado de características. E é isso que eu percebo. Quando a gente fala de chamada de Deus, Deus elege algumas pessoas para a ciência, e dentro da ciência existem vários ramos, elege pessoas ao ministério, e assim vai. E quando Deus faz essa eleição, por critérios próprios, não humanos, Deus observa coisas que nem o próprio homem consegue observar. Nem o próprio homem talvez tenha essa capacidade, né, de se ater a detalhes que Deus fez e estruturou o próprio homem, como fala no Salmo 139, que fala assim: eu
eu te conheci ainda informe. E a gente percebe que a chamada quando o salmista relata isso no Salmo 139, eu faço uma aplicação até genérica, né, quando Deus chamou Paulo, quando Deus chamou Moisés, chamou Josué e tantos outros, que quando Deus nos alistou a um chamado, ele já havia feito todo o projeto da nossa vida. Eu te conheci ainda informe, quando tu nem eras. A nossa família sequer tinha projeto de surgir, vou dizer assim, na perspectiva humana, mas na perspectiva de Deus, sim. Davi não foi lembrado por seu pai. Davi não era projeto de seu pai, Jessé, mas Davi era projeto de Deus. Davi não era projeto de Samuel. Davi era projeto de Deus. Então Deus enxergava características distintas em Davi, assim como em outros homens, grandes homens de Deus, né, que Deus levantou na terra. E uma delas, por exemplo, ou algumas delas, que a gente pode observar em Josué, é que ele era fiel. Ele fala assim, ó, 3 princípios importantes para um novo líder do povo hebreu. Fidelidade. Então, ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica. Então perceba que a fidelidade é algo, meu Deus, eu acho que superior a qualquer outro princípio. Não sei se a gente pode equalizar princípio por hierarquia, mas a fidelidade, se ela não ocorre, ou se ela é violada, ela destrói tantos outros princípios. Então ela deve ser primeiramente lembrada, essa característica, e aí trazê-la como princípio, a fidelidade. Fale a respeito da lei, a necessidade e a imposição, a missão compulsória de Josué em ter que sempre falar da lei, para que as pessoas lembrassem quem era Jesus, quem era Deus, para que as pessoas lembrassem, por exemplo, o que Deus fez durante toda essa trajetória de 40 anos, para que aquela geração que fosse nascendo, elas passassem a compreender que o fato delas estarem, aquela geração estar usufruindo, se tratava justamente de um privilégio daquela geração, porque o antepassado ou os antepassados, eles trabalharam e alguns até morreram, entregaram a sua vida em prol de uma obra, né? Que eles agora estavam ali, usufruindo daqueles, desfrutando, melhor dizer, daqueles frutos. E a última trata-se da preparação, quando ele fala assim: quando o Senhor ordena Josué a meditar no livro santo, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então existe uma exigência de Deus em relação àqueles quais Deus chama, para que haja uma preparação. Não adianta, a gente sempre comenta isso em sala, não adianta ter o chamado se não houver por parte daquele que foi chamado uma preparação. Quando Deus chama, ele se responsabiliza. Mas o tempo inteiro o Senhor fala para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, prepara-te, vai, põe-te em pé. São palavras de comando, são comandos diretos, né? Aquelas pessoas que foram eleitas líderes, para que aquelas pessoas tenham condições de estar diante do povo. E algo que a gente deve chamar a atenção aqui é que justamente existem diversas dificuldades na condição de líder, para que as pessoas então sejam ali, consigam desenvolver melhor aquela chamada. E aqui vem o último tópico, tratar justamente desse detalhe: o reconhecimento, compromisso e promessas. Sendo o primeiro, reconheça o seu chamado. Existe por acaso a necessidade de a gente reconhecer o chamado? Obviamente. Fala aqui, ó: não te mandei eu, ou seja, eu não te mandei. O Senhor queria ouvir um sim. O Senhor queria ouvir uma resposta positiva. Diz assim: o Senhor me chamou sim, né? E fala aqui: Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Então, para o que o Senhor nos alistou, nós precisamos, sobretudo, ter convicção daquilo que o Senhor nos chamou. Porque se a gente não tiver convicção daquela obra, daquele trabalho, daquela situação específica, nós entraremos em crise existencial, nós passaremos a enfrentar dificuldades sobre-humanas ou sobre-humanas, melhor dizer, em relação a situações que fogem do nosso controle, situações que fogem dessas circunstâncias humanas. E aqui eu falo, quando o inimigo questionou por 3 vezes a Jesus se Jesus era o Filho de Deus,
o diabo quis suscitar dúvida no Salvador. Então, se a gente parar para pensar, não existia qualquer necessidade circunstancial de o diabo provocar Jesus Cristo em relação a questioná-lo se ele era o Filho de Deus. Porque melhor do que ele, ninguém sabia que ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Cristo, ele era o próprio Deus ali encarnado. Como João fala, ele se transformou em carne e ele habitou entre nós. Então a certeza era mais do que qualquer coisa. Porém, na condição humana, existe a possibilidade de ter dúvida. Existe a possibilidade de provocar situações, até no âmbito do psique, e aí não ter a confirmação ou reafirmação do ministério e do chamado de Deus. E a gente avança aqui em relação a Josué, mais uma característica, um ponto o qual Deus trazia para ele, em relação assim, dê o seu máximo. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso, esforça-te. Ou em outras palavras, dê o seu máximo. Então o chamado de Deus exige isso de nós. E existem chamadas que se perdem. Mas não é porque o que chamou errou. Não é porque aquele que chamou fracassou. É porque a chamada, ela para ser exercida, depende daquele que é chamado. Depende daquela pessoa a qual o Senhor destinou ou alistou para exercer determinada obra. Então, se não houver esforço, se não houver desprendimento, se não houver um compromisso, se não houver por parte daquela pessoa algo íntimo e convicto, aquela chamada pode se perder. Aquela chamada pode estar em uma situação de ser colocada em xeque e o sujeito ou a pessoa não ter qualquer convicção de que o Senhor o chamou e certamente aquilo ali vai se perder e outras coisas vão se perder e Deus vai chamar a prestação de conta. E em relação às promessas, fala aqui, ó, junto com o chamado do Senhor, faz maravilhas promessas a Josué, de prosperidade, de derrotar os inimigos. Quando a gente percebe essas questões, eu sempre consigo identificar que quando o Senhor chama, a gente fala assim, o Senhor chama, ele se responsabiliza. Mas nesse meio termo de chamar e se responsabilizar, existe uma proposição. Existe algo que precisa ser enfrentado por nós. Existe algo que precisa ser trazido por nós. Existe um esforço que precisa ser desempenhado por nós. Então essa lição ela traz justamente esse alerta, né? Esse despertamento para aquele que tem uma chamada. E às vezes a chamada não é só para ser um líder. A chamada é para o louvor, a chamada é para a intercessão, a chamada é para a obra missionária. Existem diversos ramos dos quais nós podemos aqui mencionar e que eu não vou mencioná-los por óbvio, mas que se você tem uma convicção, quanto jovem, quanto adulto que seja, que vai ouvir essa mensagem, a chamada de Deus existe um preço que não é somente pago por aquele, ou não só foi pago por aquele que chamou. A parte do Senhor ele faz, e faz com perfeição, com plenitude e excelência. E ele espera que a gente se esforce, ele espera que a gente tenha bom ânimo, ele espera que a gente tenha convicção de que é ele quem está falando conosco. Ele espera que nós tenhamos a plena certeza e a plena confiança de que aquilo que o Senhor falou vai se cumprir no tempo oportuno de todas as coisas, pois somente assim foi que o povo conseguiu herdar a terra. Muita gente se perdeu. A Bíblia fala que uma geração se perdeu, uma geração foi reprovada. Números capítulo 14, versículo 12. E o Senhor reprovou a geração e levantou uma nova geração. Lá em Josué, o Senhor elege essa geração como sendo a geração que vai herdar uma promessa feita lá em Ur dos Caldeus a Abraão. Então perceba que o esforço é do povo, é daquele que é chamado. Então se você tem prestado atenção nesses detalhes, você pode pesquisar e aprofundar, mas lembrando que todo esse esforço, ele precisa também ser desempenhado por nós. E que Deus abençoe a sua vida, que se você tem um chamado, se você tem uma convicção daquilo que Deus trouxe para você a título de promessa, vai se cumprir para todos os fins. Deus te abençoe.